Olá a todos, bem-vindos a mais um episódio do Prudence Como é que é? Hoje iremos falar sobre sexo e a menstruação. Existem muitos mitos por volta deste assunto e para falar dele trazemos a Solange, ela que é estudante de Ciências Políticas na UEM, cabeleireira amadora e também gestora de dados na Bigel. Bem-vinda, Solange. Olá, Samira. Tudo bem? Tudo bem. Estás preparada para a nossa conversa? Muito. Então, Solange, tu és a cabeleireira amadora. É só na cabeça, outras zonas erógenas, tipo um Brazilian sex, assim, qualquer coisa? Não, ainda não. Bom, Solange, hoje vamos falar um pouco mais sobre a menstruação, não é? Os desejos, as vontades. Geralmente, para nós mulheres, a primeira menstruação é muito, mas muito marcante na nossa vida. Como é que foi contigo? Bem, comigo foi um dia especial, porque antes de começar a menstruar, as minhas primas à minha volta, elas já menstruavam, então elas trocavam os pensos, tudo, à minha frente. Ok. E eu sempre observava aquilo com muita curiosidade, principalmente porque eu ainda não sabia o que era Do que se menstruação. tratava? Então, uma vez, de tanto observar, a minha prima me ofereceu um penso, eu ainda não menstruava. Ela me ofereceu um penso, ela disse, vais usar quando tu começares a menstruar. Ok. E eu guardei o penso e quando eu comecei a menstruar, eu já sabia como é que eu deveria usar o penso. E por acaso foi tão estranho, porque eu levantei da cama numa manhã, eu achava que estava com dores de barriga, eu corri para casa de banho, quando eu vi, eu tinha sujado o meu pijama de sangue e eu fui colocar o penso e fiquei Lembraste assim, daquele penso que a tua prima te dera? Que ela me deu, sim. Ok. Depois coloquei e só depois de algum tempo, algumas horas do dia que eu disse à minha mãe que eu comecei a menstruar. Ficaste com medo de contar? Na verdade, eu nem disse, eu cheguei, eu mostrei à minha mãe que eu já estava a menstruar. Ok. E qual foi a reação da tua mãe? Eu disse, agora tu tens que ver como é que tu vais brincar com os rapazes, como é que tu vais te cuidar, como tu vais te higienizar. E, Quando tu começaste a namorar, fazias sexo menstruada? bem, quando eu comecei a ser sexualmente ativa, a princípio não, porque eu sempre, Por quê? sempre ouvia muitas coisas, mas primeiro acerca de menstruação e depois acerca de fazer sexo durante a E quais são as menstruação. coisas que tu ouvias acerca de fazer sexo menstruada? Primeiro eu ouvia que o meu parceiro ia ter problemas. Que o sangue menstrual ia entrar no orifício, No pênis, no pênis ok. dele. E ele ia ter febres, ele ia ficar doente e que os testículos dele iam ficar inchados. Oh, meu Deus. Então, E como é que foi a tua primeira vez A minha menstruada? primeira experiência não foi boa. Não, porque já vinhas com aqueles tabus todos na tua cabeça. Exatamente, eu ainda não tinha. Primeiro, eu ainda não entendia o que era a menstruação. Tinha aquela ideia que a menstruação era a sujidade. Ele também tinha a mesma percepção. Então, a experiência não foi prazerosa porque ele me fez sentir como se eu estivesse suja. Ok. Como se ele fosse morrer. Então, foi uma coisa que, depois daquela experiência, eu A ideia era não fazer novamente. fazer Mas depois tu novamente. começaste a trabalhar na Bigel como gestora de dados. E a partir daí começaste a perceber mais sobre a menstruação e aquele desejo que as mulheres têm quando menstruadas. Então pode explicar-nos um pouco por que isto é assim ou por que sentimos-nos assim? Primeiro, sim, durante o período fértil o nosso desejo aumenta exponencialmente porque, bem, eu gosto de dizer que o nosso corpo nesse momento, no período fértil, ele já está nos dando sinais, eu já tenho todas as condições prontas para reproduzir. Então, Ok. eu preciso que você vá buscar o ingrediente que falta para que eu possa reproduzir. Nesse Que é o caso, teu parceiro. meu parceiro. Então não é? podemos dizer que é uma necessidade biológica. Podemos dizer que sim, uma necessidade biológica. É claro que o sexo não tem só a ver com a biologia, né? Tem a ver com o que acontece com as nossas emoções e o psicológico, mas durante o período fértil nós vemos um aumento, não é, dos nossos hormônios e isso faz com que o nosso corpo mesmo, realmente o nosso corpo vai nos dar É como sinais se- que eu sim, preciso. na que tu- verdade, os nossos óvulos preparam-nos, não é?
para aquele momento, prepara o nosso corpo e chega aquela fase que é o período fértil que precisamos mais, porque na verdade o corpo precisa receber o ingrediente para engravidar. É isso. E como é que podemos divertirmos-nos, não é? Eu acho que já sei a resposta. Divertirmos-nos no período fértil, não é? A satisfazer a necessidade que o nosso corpo necessita, mas sem corrermos os riscos, por exemplo, de engravidar indesejadamente, apanhar doenças. Como é que nós podemos? Para que possamos nos divertir nesse momento, nós sempre recomendamos que usemos métodos contraceptivos e o que tem essa dupla função, que é uma coisa maravilhosa, é o preservativo. Então, uma das formas de gerir é fazendo sexo protegido. Sim, nós na verdade temos que fazer sexo protegido em todas as fases do ciclo menstrual, porque ao contrário do que muita gente pensa, e eu na verdade nem sabia, achei muito interessante, é que há uma probabilidade, uma possibilidade, é mínima, mas é possível engravidar durante o período menstrual. Pode ser que em algum momento a mulher tenha um ciclo irregular, e também há uma coisa interessante, que o espermatozoide ele pode viver durante algum tempo depois da relação sexual no corpo da mulher. Ok. Então, se nós não tivermos cuidado, existe uma possibilidade. Há 2 semanas, o Magumana News, o Hugo, o nosso colega, ele contou-nos uma novidade que dizia que na menstruação a mulher atinge com facilidade o orgasmo. Contigo também é assim? Bem, comigo, eu não posso dizer que eu faço sexo durante a menstruação com muita frequência, porque nem mais por mim, mas por causa dos parceiros que não têm esta abertura para fazer sexo durante a menstruação, e é bom nunca forçar os nossos parceiros a fazer coisas com as quais eles não estão confortáveis, mas sim, aumenta assim, e como eu tenho cólicas, né? Então eu sinto um alívio de dor, um alívio das cólicas quando faço sexo durante a menstruação. E assim foi a primeira parte com a Solange, não é? Ela contou um pouco da sua experiência sobre o sexo durante o ciclo, mas ela volta na segunda parte para responder às questões dos internautas. Vocês já sabem que agora nós vamos às novidades da semana com o Magumana News, o Hugo Cristóvão. Olá, Hugo, bem-vindo! Yo, what's up, boys? It's your boy, Cristóvão. Magumana News! Com as novidades da semana. Mas vocês sabiam que um bom pirata é aquele que navega no Mar Vermelho? Menstruação! Ok, vamos para as novidades da semana. Mulher apoia a carreira de seu namorado, ator pornô. Pitas evoluídas. Espero que, se eu tiver esse trabalho, minha namorada entenda. Tipo, bro, ciúmes não pagam contas. Próxima novidade da semana. Terapeuta trântrica. Vicia-se em sex toys e agora só atinge orgasmo com vibrador. Eu até que entendo essa mana, tipo, vibrador não cansa. Homens 30 minutos já ficam tipo, Nope. Não que eu fique assim, tipo, eu sou o vibrador. A próxima notícia da semana. Use a máscara para fazer sexo. Recomenda a Autoridade de Saúde do Canadá. Saúde em primeiro, prazer em segundo. Tipo, bro, eu até que concordo, mas a Vânia tem umas máscaras sexy. Você vai fazer sexo com swag e sex. Sex. Não? Nope. Ok, próxima novidade. A mulher pode ser mãe e continuar a fazer sexo selvagem. Diz a atriz de Sex Live. Cotas, dá ou não dá, né? Tipo, quem disse que viraste mãe a safadeza acaba? Viraste domesticada? Não, até que tu podes virar mãe, mas a safadeza ainda continuar. Tipo, fogo não se apaga com a idade. Próxima novidade. Acho que era a última. Era a última. E agora, depois das novidades da semana com o Magumana News, a Solange volta, não é, para responder às questões dos internautas. As questões costumam ser bem picantes e costumam criar bem ponto de interrogação aqui nos nossos convidados. Então, a primeira pergunta é a seguinte.
Dizem que o sangue da menstruação é de um ovo podre. Como é que isto não faz mal? Ovo podre. Ok. Bem, primeiro, o sangue da menstruação não é de ovo podre, é da descamação do revestimento uterino. Podemos dizer que todos os meses o corpo da mulher prepara uma casinha. Vamos usar o termo casinha, né, para ser mais fácil. Uma casinha para receber um óvulo fecundado. Quando isto não acontece, esta casinha é destruída e constrói-se uma nova casinha. Então, este sangue não é sujidade, simplesmente é aquela casinha que não foi usada. Então, não faz mal algum. A segunda pergunta. Minha melhor amiga falou que não devia fazer sexo com o meu namorado enquanto estava de período. Agora, descobri que nestes dias ela anda com o meu namorado. Devo ou não fazer sexo no período, neste caso? Meu Deus. Complicada esta pergunta. Ok. Bem, deve fazer sexo durante a menstruação se tiver vontade, se quiser, e não tem nada a ver com o seu namorado fazer sexo para segurar o seu namorado. A minha sugestão seria talvez trocar de namorado. Mashallah. A terceira pergunta. Quando estou menstruada, tenho muita dor. O que posso fazer para aliviar a mesma? Ok. Para aliviar a dor, nesse caso seriam as cólicas. Pode tomar um ibuprofeno ou então pode usar uma bolsa de água quente e fazer massagens na área abdominal onde tem a dor. Mas atenção, se forem dores que lhe impedem de seguir com as suas atividades do dia a dia, deve aproximar a um especialista, a um médico, porque as cólicas, as dores que nós sentimos durante a menstruação não devem nos atrapalhar quando nós vamos fazer as nossas atividades, vamos trabalhar, correr. Nós sempre temos que seguir com o nosso dia a dia. A menstruação não pode nos impedir de ter uma vida normal. A quarta e última pergunta diz o seguinte. A minha avó disse que não terei filhos se fizer sexo enquanto menstruada. É verdade? Bem, eu não quero contrariar a voz de ninguém, mas o ter ou não filhos não tem nada a ver com fazer ou não sexo durante a menstruação. Caso se sinta confortável e o seu parceiro se sinta confortável e os dois sintam à vontade em fazer sexo durante a menstruação, podem fazê-lo sempre com proteção. E para ter filhos, isso é uma questão já biológica, nós temos que consultar um especialista para saber se está tudo bem no nosso sistema reprodutor, para que nós possamos, né, nos reproduzir. Mas façam sexo na menstruação à vontade, sempre com proteção. E assim foram as perguntas dos internautas. Esperamos todos que vocês tenham aprendido com o tema de hoje. A Solange teve ficar conosco a partilhar as suas experiências. Mas antes de ir, é claro, a Solange tem que responder a pergunta mágica. Qual é o preservativo que mais gostas? Qual é o preservativo que mais gostas? Eu gosto de clássico. O clássico. Por quê? Porque é bom para fazer amor. Um vinho, uma música calma. Luz de velas. Ok, aí está. Então vocês já sabem qual é a função do clássico. Um pouco disso. Muito obrigada, Solange. Obrigada. Aprendi bastante. As portas estarão sempre abertas para ti. Vocês já sabem, caríssimos telespectadores, internautas, que podem seguir as nossas redes sociais, o nosso Facebook e o nosso Instagram, Prudence Preservativos, e o nosso canal do YouTube, DKT Moçambique. Beijinhos e até a próxima, se Deus permitir. Tchau!